coisa aí. The broadcast is live. Acho que já está iniciando. On time. Né? On time, yeah. Tá bom. Bom dia a todos. Vamos entrando na live. Eu acho que já começou. Bom dia. Dá uma olhada no teu. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma formalidade, né? Hoje nós vamos realizar uma transmissão diferente daquelas que tradicionalmente estamos fazendo. O tema não pode ser outro, né? A crise do coronavírus, as implicações a todos e as ações do governo federal para minimizar os efeitos desta pandemia. Para essa live especial, contamos também com convidados muito especiais. Inicialmente, eu tenho a honra, a presença do excelentíssimo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que ao longo deste momento especial, cada vez mais ratifica a postura de equilíbrio, responsabilidade, comprometimento em busca das soluções. A questão da economia tem sido duramente atingida pelo fechamento da indústria, do comércio, o que exige, né, dos seus dirigentes criatividade, resiliência, união. É por isso também que estamos aqui no nosso bate-papo com o presidente da Federação das Indústrias do nosso Rio Grande, nosso amigo presidente Gilberto Petri. Bom dia. Também tem a questão da saúde, né, que sem dúvida é o segmento mais impactado pelo coronavírus, pelo seu ineditismo. Os próprios profissionais dão prova diária de desprendimento, dedicação, amor à profissão, salvando inúmeras vidas. Por isso também trazemos na manhã de hoje o presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Eduardo Trindade, para falar da situação desse segmento. Antes de começar, comandante, eu gostaria, até pela amizade que tenho pelo senhor, de falar que inúmeras pessoas do seu relacionamento no Rio Grande do Sul estão nos acompanhando. Hoje estamos com o aniversariante, a Cleo, o Patrick, o aspirante Daniel Kepler, da turma de infantaria, lá do CPUR 97, a turma de 98, estão todos na posição de flexão também, e mandando um grande abraço, e eu quero desejar melhoras para o aspirante de 97, Kepler, para sua esposa, que faz uma flexão melhor que muitos milicos da ativa, mas dizer para o senhor que é uma honra a sua presença. O senhor, como gaúcho, tem um grande respeito de todos nós, de todos os segmentos, e com certeza a live de hoje vai marcar história. Eu começo perguntando para o senhor uma questão muito clara, presidente, que seria justamente um panorama do que o senhor está vendo no Brasil em relação a esta pandemia Covid-19. Bom dia aí ao Zuco, ao Petri, ao doutor Eduardo e a todas as amigas e amigos do Rio Grande do Sul que estão nos acompanhando. É uma satisfação poder estabelecer esse diálogo e a gente debater, né, e transmitir informações fidedignas sobre tudo aquilo que está nos cercando. Essa questão aí da pandemia, né? A pandemia, ela é a primeira da era tecnológica, né? Daí essa, vamos dizer assim, essa intensidade de informações, essa busca constante por dados, né, que ocorre e que praticamente tomou conta do nosso dia a dia. Hoje a gente não fala em outra coisa, né, e chega até, em determinados momentos, a saturar, né, a todos nós, né. Ela avançou de uma forma muito rápida, né. A gente tem a noção de que teria começado lá na China ali por final de novembro, dezembro do ano passado, né. Houve talvez um retardo por parte daquele país
da informação sobre a gravidade, né, da expansão desse vírus. A própria Organização Mundial da Saúde, na minha visão, e aí eu lembro que o próprio ministro Mandetta, ali por fevereiro, ele já propugnava que a OMS declarasse uma pandemia em relação a esse vírus, né, e não foi o que aconteceu. A OMS levou algum tempo para alertar o restante do mundo. Em consequência, minha visão particular, aqui no Brasil, nós permitimos, por exemplo, que o carnaval acontecesse. E eu, até prova em contrário, e aí o doutor Eduardo pode depois me corrigir, apresentar aí a visão dele, o carnaval, para mim, foi um grande vetor de disseminação do vírus aqui no Brasil, com gente vindo de todos os lugares do mundo para cá, já contaminados, e, como consequência, a gente olha que hoje aquelas regiões do país onde a festa é mais intensa são aquelas que apresentam piores índices, como Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, São Paulo, o Amazonas, pela questão das ligações Zona Franca com o leste da Ásia. Então, essa é a situação que nós passamos a enfrentar. Não existe hoje uma solução para essa questão. Eu, na minha visão, acho que a correção só vai acontecer quando algum fármaco for descoberto ou um coquetel dos já existentes for comprovadamente eficaz no tratamento da doença, impedindo que ela se agrave e leve aos óbitos que nós estamos vendo, ou então que se descubra a vacina. Então, no resto, nós vamos ter que trabalhar aí nessa gestão do puxa-encolhe, como a gente diz, alternando áreas com maior isolamento, com de menor isolamento, como aí no Rio Grande do Sul já está sendo tratado, e que a gente tem que discutir isso de forma desapaixonada para o restante do Brasil, porque também a pandemia foi apropriada pela política, ela se tornou mais uma razão vamos dizer assim, da discussão eterna que nós estamos vivendo dentro do Brasil e que ontem eu fiz questão de colocar de uma forma mais didática até no artigo que nós escrevemos no Estado de São Paulo, dessa apropriação política da pandemia, com princípios do federalismo sendo rasgados, e as pessoas não querendo se sentar, conversar e entender que nós podemos ter um isolamento inteligente, colocando realmente sob restrições maiores aquelas áreas onde há uma intensidade da disseminação do vírus e com gradações menores para as outras áreas onde a gente sabe que o vírus não atingiu ou atingiu de forma muito leve. Então, esse é o panorama. O governo, o tempo todo, procurou equacionar a curva da pandemia, ou seja, procurando adaptar essa curva à capacidade do nosso sistema de saúde, que a gente sabe que tem problemas. Parece que se esqueceu todas as reportagens que ocorriam aí em tempos anteriores sobre UTIs lotadas, sobre pessoas que vagavam de um hospital para o outro atrás de uma internação. Parece que isso não existia e só passou a existir agora no momento da pandemia. A gente sabe que isso não era a realidade. Também o governo procurou minimizar a curva da queda do PIB, agindo por medidas aí de liberação de crédito, de apoio às empresas, e a curva da queda do desemprego e da vulnerabilidade social, com as medidas aí entre o pagamento de funcionários que poderiam ser dispensados, parte sendo feita pelo governo, parte sendo feita pelas empresas, e a própria questão do Corona Voucher. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Julgo que nós estamos naquele momento mais forte, atingindo talvez aí o ápice pela quantidade de óbitos que nós estamos vendo, e quando a gente soma esses 5 estados que eu citei inicialmente, eles contêm praticamente 85%, 80%, 85% dos óbitos do Brasil hoje e dos casos. E aí a gente olha que, por exemplo, o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui no Distrito Federal, Tocantins, próprio Minas Gerais, temos índices extremamente confortáveis. A região sul do Brasil também, com todas as suas características, e agora entrando aí no período de inverno, que tradicionalmente é um período complicado para doenças respiratórias. Então,
é um país multifacetado e que não tem solução de bolo. Nenhum país até hoje conseguiu uma solução de bolo para essa pandemia, né? Então, vai ser um trabalho constante. Eu tenho dito, viu, Zuco, que não vai ter assim, hoje acabou, amanhã volta tudo ao normal. Isso não vai acontecer até que uma daquelas duas coisas, ou um remédio ou uma vacina, surjam com segurança. É isso que eu queria colocar aí para vocês. Obrigado, Excelência. Eu vou perguntar nesta linha, antes o nosso presidente Gilberto Petri estava comentando do seu artigo e comentando também sobre as questões dos impactos na economia. Então, de uma forma geral, presidente, eu queria, presidente Petri, da visão da Fiergs, a crise econômica vai se alastrar ainda ou já está contida? Isso é uma pergunta que todos os dias, né, as pessoas que gostam de polarizar a vida e a economia, eu quero escutar o seu posicionamento. Bom dia a todos. Prazer em estar com o meu caro amigo, vice-presidente General Mourão, pessoa que eu muito estimo e em que todas as vezes que nós estivemos juntos foi numa conversa agradável e franca, né? Eu gosto muito de conversar com o General Mourão, que comandou o nosso Comando Militar do Sul aqui e que, inclusive, na transmissão de posse, naquela ocasião, eu estive lá. Cumprimento o deputado Zuco, que organizou isso aí, agradeço o senhor ter me convidado, e o doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, que é o órgão máximo da medicina no Rio Grande do Sul. Eu faria duas colocações. A primeira é em cima de um artigo que eu li ontem do general Mourão, né? O senhor general colocou com uma lucidez impressionante a questão. O impressionante é no sentido positivo, não que eu me surpreendi do senhor, né? O senhor deixou claro ali que os poderes têm que se respeitar. E eu, inclusive, encarei aquela visita lá que fez, recebeu, o presidente Bolsonaro recebeu o presidente Maia com muito bons olhos, tá? A mesma que eu também achei na semana passada, quando ele foi ao Supremo. E mesmo com aquelas repercussões do podia, não podia, a posição do general, do presidente do Supremo Dias Toffoli foi de apreço pela visita. Ele manifestou depois que ele achou muito bom, muito normal e tal, até mostrando que os poderes têm que estar unidos para nós poder resolver essa questão. O embaixador alemão, agora, semana passada, numa live aqui, disse que na Alemanha não tem esse problema dessa disputa entre o Congresso, Judiciário e Executivo, que todos estão visando uma solução para o problema que, conforme mesmo o senhor falou, né, a menos que surja uma vacina, ou a menos que surja um remédio, um conjunto de remédios que resolvam, nós não temos uma previsão de que isso quando vai acabar, e o doutor Eduardo vai poder nos confirmar muito melhor que eu, que não tenho competência médica para fazer isso. Especificamente na pergunta do meu caro deputado Zuco, vai longe, deputado. Vai longe isso aí. Por quê? Porque a economia, nós tratamos até agora da questão que agora está mudando, da questão de parece que queriam colocar vida versus economia. Não tem essa dicotomia, não tem essa disputa. Eu não estou interessado em morrer, o senhor não está interessado em morrer, doutor Eduardo, o general Mourão, o presidente do Supremo, ninguém está interessado em morrer, muito menos os funcionários das empresas. Todos querem estar vivos, né? A morte é uma consequência desse processo que está atacando aí do coronavírus, que não se sabe quem, se são os que estão mais bem atendidos, se são os que têm melhor imunidade, o que é, porque como se explica que uma pessoa de 101 anos sai de uma UTI viva, se cura, e um moço de 25 morre. Entendeu? Então, isso não está decidido. Então, ninguém quer morrer. Esse é o primeiro ponto. Não existe essa dicotomia. Então, nós trabalhamos no sentido de achatar a curva, para não deixar o pico aparecer de maneira que os hospitais tivessem com suas estruturas prontas para atender. Agora nós temos que achatar a crise da economia. Essa curva da economia tem que ser achatada, porque ela está num pico muito alto e as empresas começaram a ter problemas de continuar existindo, né? Empresário gosta de dizer quanto fatura e quantos empregados tem. Isso é a coisa. Quantos trabalhadores tem na empresa dele, que quanto ele vendeu, quanto ele faturou. Ele não gosta de demitir. É ruim demitir gente.
Tem um ato que tu manda uma pessoa que tem família embora. Porém, o que define isso é o caixa das empresas. E caixa das empresas, coronel, deputado Zucco, é que nem estádio de futebol. Custa para encher antes do jogo, mas esvazia rápido depois do jogo. Aquilo vai numa velocidade, se você não cuida, incrível. Então, primeira posição que o empresário faz é quando tem uma crise, as pessoas ficam em casa. Segunda posição, depois que ele vê que continuou, ele vê o que opções tem de férias, vamos de hora. Depois, se a coisa não mudou, ele tem que salvar o caixa dele. Começa o processo de demissão. E isso não pode se perpetuar, e a nosso ver já está levando muito tempo. O governo federal colocou à disposição para tapar, para solucionar a crise, num primeiro momento, 147,5 bilhões. Foi o primeiro dado que o ministro Paulo Guedes colocou, dizendo que ia auxiliar para sustentar a economia. Bom, eu acho que nós já estamos em 1 trilhão. Nós já estamos com muito dinheiro. A dívida brasileira de 76% vai a 90%, mas tudo isso é necessário para não deixar as empresas falir, porque tem pessoas que podem ficar em casa e não trabalhar. Tá? Aqueles que têm estabilidade, os próprios aposentados e tal. Gente que tem dentro do governo, mas a maioria da população não tem, ela precisa trabalhar com o vírus ou sem o vírus, porque senão o cara, em vez de morrer do vírus, morre de outra coisa, morre de fome. Né? E essa é a realidade que todos os dias aparece. O governo colocou à disposição os R$600, que pode ser 1.200 para as mães gestantes e coisa, mas ele também não vai ter dinheiro ad eterno para colocar. Que, se os senhores observarem, o último relatório do Tesouro Nacional, né, a composição da dívida e quem é que detém a dívida, né, 11% da dívida, 10,9% da dívida era detida pelo pessoal do exterior, pelos investidores exteriores, que sacaram, baixaram para 9,8%. Esse 1,1% de diferença são 45 bilhões de reais que foram retirados em um mês. 45 bilhões de reais saíram do mês. E o governo só tem como instrumentos, ou ele vai emitir papel, vender no mercado para as pessoas comprar fundos, bancos, etc., ou emitir dinheiro, que é inflacionário. Né? Então, ele tem que cuidar muito bem esse negócio da colocação, de maneiras que daqui a pouco vai faltar caixa. Então, ele tem que ter muito cuidado. Porém, eu acho, desculpe ele dizer, que ainda vai levar um tempo para sair essa crise. Obrigado, presidente. A gente acompanha, né? Ano passado, 2019, nós criamos ali quase 1 milhão de empregos novos e em 30 dias já existem números que chegamos aí a 9 milhões o próximo disso. Eu vou também agradecer a presença do nosso... Me dá um minutinho, só para dar, em cima disso que você falou, que é extremamente importante. Em fevereiro, os Estados Unidos tinham um índice de desemprego de 3,5%, que passou para 4,5% no outro mês e pulou para 17% agora em 60 dias. Saiu de 3,5% para 17,5%. É bem exatamente o que você falou. Eu quero... Obrigado, presidente Petri. Quero agradecer também a presença do doutor Eduardo Trindade, nosso presidente do CREMERS, e a gente vê essa polarização, né, doutor, onde parece que as outras enfermidades, como câncer, e ontem teve uma nota muito triste, dizendo que 90% dos exames estão atrasados, digamos assim, porque a questão até do diagnóstico que pode surgir com novos óbitos em outras doenças, trazem esse alarde para que a gente tenha que verificar a saúde também como um todo. Então, eu queria perguntar para o senhor quais foram as principais dificuldades para o enfrentamento desta crise do Covid. Muito bom dia, General Mourão, nosso vice-presidente da República, Dr. Gilberto Petri, Tenente Coronel Zucco, muito obrigado pelo convite. Realmente, essa questão que o General Mourão muito bem colocou, todo mundo foi impactado pela questão da pandemia do coronavírus. A China realmente não passou as informações adequadas, de uma forma clara, e todo mundo foi pego de surpresa ali, sem saber o que fazer, e realmente todo mundo ficou naquela lei, todo mundo parou, ninguém mais sabia o que fazer. Inclusive, até os hospitais, como muito bem foi colocado pelo nosso vice-presidente da República,
estavam sempre lotados, de uma hora para outra, até os hospitais públicos agora, que ao menos aqui no Rio Grande do Sul, mostram uma taxa de ociosidade e taxa de ocupação muito baixas. Então, que realmente traz uma confusão, mas o que era essa superlotação que existia? Então, ficou muito bem colocado pelo senhor. Na verdade, nós temos que se dar conta do seguinte, nós não podemos fazer um tratamento tão bom para uma doença, só que a gente acaba matando o corpo inteiro. Isso é uma questão quase, aquela questão, não vamos dar um quimioterápico tão forte para tratar aquele câncer, talvez a gente vai combater o câncer, mas vai matar o corpo. Esse é um grande cuidados que nós temos que ter, e passado esse susto, esse baque inicial, nós temos que fazer uma estratégia dia a dia, e muito clara, que fique muito bem isso. Até o Cremer tentou, nós até nas primeiras reuniões aqui no Rio Grande do Sul, no Estado, chegamos, olha, governador, o senhor dá as diretrizes que nós vamos seguir as diretrizes. Esse excesso de protagonismo que alguns municípios quiseram ter, algumas entidades quiseram ter, até algumas universidades, gerou mais confusão do que benefício para todos. Como muito bem colocou nosso vice-presidente, não se tem a estratégia adequada, não se tem a receita de bolo. Nós temos que pegar os dados e tentar estabelecer as estratégias mais adequadas. Felizmente, nós estamos seguindo por esse caminho agora, porque nós temos que ter cuidado. Agora, como cirurgião, eu falo, nós temos, antigamente, eu estou tendo caso de apendicite que eu não via faz 20 anos, porque as pessoas estão deixando de procurar atendimento por medo. É isso que nós temos que vencer. E nós temos que ter o cuidado de evitar essa grenalização, até pelas questões agora de estratégia do coronavírus. Não, ou fecha tudo, ou abre tudo. Não, vamos ver a estratégia mais adequada. E só pegando um gancho que falou o doutor Petri, a questão de saúde pública e de economia andam juntas. Não dá para fazer essa dicotomia. Uma estratégia para um lado ou estratégia para o outro. Porque a gente sabe, Coronel Zucco, muito bem colocado, se os hospitais perderem uma capacidade econômica muito grande, tiver que demitir até seus funcionários, seus técnicos de enfermagem, seus enfermeiros, seus médicos, dali a um mês, se a gente tiver uma nova crise, uma nova pandemia, até aquele hospital não vai conseguir responder bem, não vai ter sua capacidade assistencial mantida. Então, esse cuidado, essa ideologização que está se querendo fazer, essa polarização é muito perigosa para todos. Agora é momento de união, seja poder executivo, legislativo, judiciário, cada um na sua especialidade, seja dos médicos, seja das indústrias, seja do comércio. Vamos se unir e chegar a um denominador comum. Tá certo, muito obrigado. Eu acho que o general vai comentar a resposta dos senhores, mas eu já vou fazer uma pergunta, general. Está chegando aqui centenas de perguntas, nós estamos no Facebook, no YouTube, e cada vez aumentando mais. Inclusive, eu peço que as pessoas compartilhem para ter oportunidade de escutar de enxergar essa live. Como é que o senhor imagina as relações humanas pós-pandemia, incluindo as questões comerciais entre os países, a tolerância entre as pessoas e o fortalecimento do conceito de solidariedade, comandante? Zucco, vamos olhar o seguinte, vai haver um rearranjo da geopolítica mundial aí no pós-pandemia? Vai haver. Né? Ontem mesmo, né, nós vimos o embaixador Roberto Azevedo declarando que vai renunciar à presidência da Organização Mundial do Comércio um ano antes do término do mandato dele. Né? Ou seja, parece uma confissão de que tudo aquilo que a Organização Mundial do Comércio tem representado ao longo dos últimos 25 anos, vamos lembrar que ela foi criada em 95 por uma transição a partir do que era o GATT, né, que foi instituído no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, ela parece que agora não está conseguindo mais dirimir os conflitos. Né? Os conflitos comerciais, né, da era tecnológica, onde mudou a geração da riqueza, a distribuição, o transporte, né, o comércio digital que vem avançando de uma forma e está avançando mais agora nesse período de pandemia. Né? Então, tudo isso vai fazer um rearranjo da geopolítica mundial. E o nosso país, o Brasil, ele tem que saber se posicionar nisso aí. Né? Nós temos que ter uma visão pragmática, flexível, né, de poder buscar o melhor para os interesses do país e do povo brasileiro. Então, isso é uma questão que é clara isso. Né? Também, né, a pandemia ela levou, nós estamos aqui hoje usando a tecnologia. A tecnologia, né, ela
agora ela passou a ter vamos dizer assim, um papel importantíssimo para que as relações sejam mantidas. É óbvio que nada substitui o contato pessoal, o olho no olho, mas o Petri, então, que é o empresário, ele está olhando, vamos olhar pelo lado do custo. Será que eu preciso agora fazer uma viagem para apresentar alguma coisa, para fazer uma reunião, ou eu posso fazer isso por videoconferência? Né? E economizando os custos e deixando para gastar na viagem, ou seja lá o que for, apenas aquilo que for de suma importância. Né? A própria questão do home office, né? Os dados que têm chegado, que a produção até melhora com a pessoa que está trabalhando da sua casa, né? Desde que a mulher e os filhos cooperem, né? Senão o cara também, né? vai surtar. Né? Mas isso o quê? É custo que vai diminuir para a empresa. Né? Vai diminuir custo de luz, né? Aluguel, poste de trabalho. Né? Então, isso tudo vai levar a uma mudança das relações. Né? As relações vistas dessa forma. Mas aí vem da característica de cada povo. Né? O nosso povo é um povo que é gregário, é um povo que gosta de estar junto, gosta de abraçar, gosta de poder sentar. Hoje mesmo eu recebi, né, um pequeno artigo escrito por um amigo, né, sobre a ausência do bar. Né? É lamentável que a gente não possa mais estar indo ao bar, de sentar no balcão, de falar com o garçom, de discutir o futebol com os companheiros. Essa coisa está faltando. E isso mexe com a cabeça de todo mundo. Então, não vejo que isso vá terminar. Mas, viu, Zu, outras relações como essas que eu estou falando, a questão comercial, né, a questão do próprio local de trabalho, né, é uma oportunidade. E aí entra aquilo que eu tenho falado já com diversos companheiros e amigos nesses nossos debates, aquilo que o Schumpeter chamava que era um cerne do capitalismo, que é a destruição criativa. Né? A destruição criativa, o momento da pandemia, ela vai favorecer. Vai favorecer para que a gente abandone práticas que eram custosas, mas que estavam incorporadas no nosso dia a dia, para, utilizando a tecnologia, a gente ter mais rendimento. Então, infelizmente, alguns empregos poderão desaparecer disso aí, mas outros irão surgir, porque cada vez mais o setor de serviços, né, ele será importantíssimo nesse mundo que nós estamos vivendo. Tá? Obrigado. Presidente, General Mourão, vou continuar perguntando para o senhor a questão, né, que todo dia está na imprensa, que é os poderes legislativo e judiciário. Inclusive, o senhor comentou, o senhor escreveu ontem no seu artigo, e que realmente teve uma repercussão muito positiva pelo equilíbrio e sensatez. Os poderes legislativo e judiciário, em todos os níveis, né? De alguma forma, o senhor acredita que atrapalharam o combate ao Covid, General Mourão? Eu não digo a questão de atrapalhar, né, Zuco? O que eu coloquei ontem, né, é aquela história, uma casa onde todo mundo briga e discute, ninguém tem razão. E é o que está acontecendo na Casa Brasil. Todo mundo briga e discute na Casa Brasil por questões de somenos importância, né? Existe um ataque constante à pessoa do presidente da República. Pô, independente de você gostar ou não da figura do presidente, ele é o presidente, ele foi eleito. Né? Deixa o camarada governar. É isso que eu quis colocar. Tá bom, tem erros. Me cobraram, alguns jornalistas me cobraram. O senhor não comentou os erros do governo. Não, os erros do governo são comentados diariamente. Né? Todo dia está comentado os erros do governo. Eu não preciso mais citar isso. Mas outros erros não estão sendo citados. Então, o que eu quis colocar de uma forma que aí existe algumas pessoas que têm uma visão sempre preconceituosa, né? O vice-presidente general se pronunciou, é intervenção militar. Em nenhum momento toquei em Força Armada, toquei em intervenção. O que eu quis colocar é os princípios básicos de uma democracia, da gente buscar a harmonia entre os poderes, o entendimento, um cooperando com o outro. E aí o que você colocou, a ida do presidente Rodrigo Maia ontem, aqui, vindo ao Palácio do Planalto para conversar com o presidente Bolsonaro, eu acho que foi um gesto sensacional, que pode voltar a estabelecer as pontes, né, que são mais do que necessárias para que a gente busque, né, o concerto de opiniões nas melhores soluções para enfrentar a pandemia. Assim como
Os próprios entes da federação têm medidas inconstitucionais sendo tomadas, né? Se decreta um lockdown, o decreto não é maior que lei. A lei brasileira, a Constituição brasileira é clara, a pessoa só pode ser presa por crime. Estão algemando pessoa na rua porque está caminhando na rua. Pô, isso é a única questão de prisão por uma questão civil é o cara deixar de pagar a pensão alimentícia. É o único momento que o cara pode ser preso por uma questão civil. E sujeito sozinho numa praia, nadando, sai algemado. Então tem que ter bom senso. Está faltando isso. Né? É isso que as pessoas têm que entender. E vamos lembrar, né? Aí muita gente aplaude, fala, essa anarquia, né? essa irreverência do brasileiro. A anarquia e a irreverência, ela cobra seu preço nesse momento, com a falta de disciplina. Né? Infelizmente, né, o nosso povo ele é indisciplinado. Em lugares onde ele é mais disciplinado, a coisa está dando certo, como aí no Rio Grande do Sul, né? Onde existe mais uma tradição de disciplina. Agora, onde há aquela irreverência, malemolência, né, onde é mais complicado você manter aquelas pessoas, né, digamos assim, isoladas. Então, a gente tem que entender as características do nosso povo, né, e que as coisas não se resolvem assim de uma forma tão simples. Obrigado, General Mourão. Presidente Gilberto Petri, gostaria também da sua posição, o senhor que é um economista, né? Tem 3 anos de direito, mas também formado em administração de empresas. Eu queria a sua visão na questão dos segmentos mais impactados, não só aqui no cenário gaúcho, mas no Brasil. Quais os segmentos mais impactados pelo coronavírus e de que forma o senhor acredita que nós vamos retornar a crescer na economia, já que investimentos externos não serão iguais e também nós estamos realmente a cada dia perdendo mais e mais empresas entrando em falência e questão do próprio desemprego. Qual é o seu diagnóstico nesse cenário? Bom, primeiro eu gostaria de pegar um gancho do que disse o general Mourão, que é o seguinte, ele está completamente certo quando ele diz que a geopolítica do mundo vai se alterar. A China vai deixar de ser o grande almoxarifado do mundo, como vem sendo, tem sido nos últimos anos, que ficou demonstrado que é um perigo essa dependência. É um perigo você depender de um país só e tal. Né? Então, vai mudar. Os Estados Unidos já está... Desculpe, o Japão já ontem criou um fundo lá de 2 bilhões de dólares para repatriar empresas para produzir no Japão. E a Índia também largou quer fazer um fundo de 10% do PIB, que é um dinheiro astronômico lá, para que as empresas produzam bastante na Índia e não só lá na China. Então, essa geopolítica vai voltar. Agora, a questão das empresas, o governo é quem dispõe dos mecanismos. Eu não estou dizendo que ele tenha que fazer, ele é que dispõe dos mecanismos, porque ele é o único que tem condição de criar moeda. Os estados não têm, só o poder central que tem, por delegação constitucional. Né? Então, me parece que, né, o dinheiro para as empresas continuarem vivendo, que é tipo R$600 aquele por mês que estão dando para esse grupo de 40, 50 milhões de pessoas, as empresas têm que receber alguma coisa para conseguir passar aquilo até que chegue na vacina, passe o pico da crise, enfim, isso aí. Tem que haver um equilíbrio entre a crise do corona e a crise da economia. E para isso, talvez o governo pudesse fazer, ele criar um fundo, até com alguns fundos constitucionais, se o país tem, existem muitos fundos constitucionais, estaduais, federais, tal, que ele poderia utilizar para criar, tipo, um dinheiro direto para as empresas, sem passar por toda a burocracia do sistema bancário, que é uma burocracia que é difícil, assim, a compreender as pessoas, mas o banco tem regras para emprestar. Banco é um negócio, e eles aí se fecham em copas, como se diz, né, para não largar dinheiro para as empresas, dependendo da questão das garantias. Porém, como a crise diminui a questão do poder das empresas faturar, vender e tal, aumenta a questão da necessidade de garantia. Então, eu acho que o governo tinha que dar uma afrouxada nisso e ele criar uma linha meio direta, que poderia ser administrada por um ente como o Banco do Brasil,
ou Caixa Econômica, né, de maneira que chegasse um dinheiro na ponta para as empresas e ele passasse a ser detentor de títulos das empresas. Ele, governo federal, né, coisa assim de 50 bilhões para irrigar a economia, para manter os empregos. As pessoas têm que continuar empregadas para poder consumir. Só aí anda. E para isso nós necessitamos que o comércio também esteja aberto. Deputado, o senhor é do Rio Grande do Sul e sabe bem, o governo estadual aqui está fazendo um trabalho muito bom, mas ele depende dos prefeitos abrirem as lojas. Se não abrir o comércio, não adianta nada a indústria produzir. Né? O calçado, que o senhor me perguntou, teve queda aqui no Rio Grande de 72% de vendas. Mobiliário, 54%. Veículos, 49%. Agora, se o senhor extrapolar para o país isso aí, o IBGE divulgou onde os setores que mais sofreram. Vestuário, calçados, entendeu? E o que se mantém é alimentos, claro, porque nós não vamos deixar de consumir, de comer. Nós, na hora de optar, temos que escolher o que vamos fazer. A primeira coisa é nós nos manter vivos. Para isso precisamos comer. Então tem que irrigar isso aí, senão não adianta a empresa, a indústria produzir, não ter onde desovar o estoque. O comércio tem que ter uma flexibilidade, a nosso ver, de maior abertura em todo o país, a começar pelo nosso estado. Mas volto a refrisar aquilo que já foi falado aqui, que o governo do estado montou um programa de boa qualidade, de bom equilíbrio. Os prefeitos, a meu ver, têm que se enquadrar um pouquinho nele. Muito obrigado. Eu vou perguntar para o nosso vice-presidente, até porque está em todas as manchetes, a questão do Conselho da Amazônia, né? O senhor coordena o Conselho da Amazônia, região sensível. Então, a pergunta que chegou para nós, essa região é alvo de cobiça de muitos países devido à diversidade da fauna, flora e de sua localização estratégica. Eu sei que ontem já estava falando sobre essa operação que está em andamento, e eu gostaria de escutá-lo, então, general, o governo federal tem feito a proteção efetiva desta região? Bem, Zuco, no final do mês de janeiro, né, o presidente decidiu recriar o Conselho da Amazônia, né, porque ele havia sido criado do governo do Fernando Henrique em 95, mas nunca se reuniu. Né, aquelas coisas que foi feitas só no papel, mas não andou. Né, e eu me ofereci para o presidente para coordenar os trabalhos, o presidente aceitou. Em fevereiro, nós conseguimos emitir o decreto, em março, fizemos a primeira reunião, onde já colocamos as ações prioritárias dentro da tríplice missão, que é de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Né? As ilegalidades que lá ocorrem, em termos de desmatamento, queimada, garimpo, né, ocupação ilegal de terra, vêm de muito tempo. Ela não é de hoje. Então, muitas vezes se coloca uma conta nas costas do presidente Bolsonaro como se ele fosse o grande agente do desmatamento. Não. Nós tivemos uma queda do desmatamento, né, ali a partir de 2005. 2005 foi o pico, né, e até 2012, porque havia recurso. Né, o Estado tinha recurso para investir na fiscalização. Né. De 2012 para cá, com a entrada da crise, esses recursos foram minguando e a fiscalização diminuindo. Diminui a fiscalização, a turma aumenta. Vamos lembrar que a Amazônia é uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, é quase 60% do território brasileiro, né? Com uma quantidade enorme ainda de terras públicas. Né? Nós estávamos aí nessa discussão dentro do Congresso, que é o que tudo indica, não vai prosperar, que era a medida provisória 910, para dar uma solução para a questão fundiária. Porque se a gente não solucionar a questão fundiária, nós não temos nem CPF, nem CNPJ para fiscalizar, para chegar e responsabilizar pelas ilegalidades que estão ocorrendo. O máximo que você vai conseguir é pegar o coitado do Arigó, que está com a motosserra na mão ou pilotando um trator. Mas o dono daquilo ali, você precisa fazer uma investigação gigantesca, porque você não tem como chegar a ele. Então, esses problemas não são de hoje, né? O nosso planejamento na questão de preservação da Amazônia, ele se estende até o final deste período de governo do presidente Bolsonaro. Né? Estamos tendo que usar as Forças Armadas numa ação logística e de segurança para as equipes de fiscalização. E aí, mais uma vez, existem aquelas interpretações preconceituosas que dizem
a Força Armada vai substituir o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI. Não vai substituir ninguém. A Força Armada está garantindo a segurança desses agentes para levá-los aos locais onde estão ocorrendo as ilegalidades, protegê-los e permitir que eles exerçam a sua ação de fiscalização. Porque, caso contrário, eles sofrem ameaças sérias ou não conseguem nem chegar nessas áreas, né? Então, é isso que nós estamos realizando nessa operação A Verde Brasil 2, cuja finalidade essencial é dar um basta nesse desmatamento que está ocorrendo, preparar para o combate às queimadas que com certeza ocorrerão na estação da seca, não é? E dar uma resposta firme ao restante do mundo e mostrar que o Brasil tem um sólido compromisso com a proteção, a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. Ao mesmo tempo, né, Zuco, aproveitando já a pergunta, existe também, né, aquela história que está havendo um genocídio da população indígena. Minha gente, nós temos 750 mil indígenas no Brasil. Hoje existem 320 casos de Covid, mais de 200 já foram recuperados e apenas 19 óbitos. Esse é o genocídio. Ou seja, a população indígena está sendo perfeitamente assistida. E a gente tem que lembrar que nós temos indígenas que residem em área urbana, que são totalmente já aculturados e integrados à vida, não é, cotidiana, e os aldeados, que é a preocupação especial da Secretaria de Saúde Indígena, que é um organismo lá do Ministério da Saúde e que tem um orçamento poupudo de 1,7 bilhão de reais. Obrigado, General Mourão. Não só esclarecedor, como realmente a gente vê tantas pessoas que não conhecem, né, a nossa Amazônia comentarem e fazerem ilações totalmente contrárias do que está acontecendo. Nós sabemos lá nos nossos pelotões de fronteira que com certeza nós teremos condições, e é o exército mais preparado do mundo nesse ambiente de selva. Eu gostaria de perguntar para o doutor Eduardo Trindade, nosso presidente do CREMERS, que já participamos de alguns programas e a gente sempre comenta desse reflexo, né, já que não existe essa separação de economia, inclusive de segurança, no tocante à saúde. Nós estamos tendo casos cada vez maiores de suicídio, não só no Rio Grande do Sul. Para ter uma ideia, aqui nesses primeiros meses, já passamos de 400 casos de depressão, como a gente estava comentando, diagnóstico tardio do câncer, em função da não procura por se fazer exame ou até pela dificuldade. Também tivemos recentemente a questão da soltura de alguns homicidas, né, homicídio qualificado, chefes de facções. Então, doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor passasse, né, essas questões, porque nós temos, inclusive, aqui em Novo Hamburgo, uma situação recente da demissão de mais de 130 funcionários do hospital ali na cidade. Então, eu queria saber se esse diagnóstico, o que a economia está afetando, ou melhor, o que está acontecendo com a saúde em função desta pandemia do coronavírus. Muito bem lembrado, Coronel Zuco, e até o General Mourão coloca isso no nível macro, e nós aqui no nível micro, aqui no Rio Grande do Sul, nós vemos o seguinte: essa questão ideológica que está se colocando nesse combate ao coronavírus é aproveitado por alguns segmentos da sociedade para fazer valer suas teses. Uma delas foi que o senhor colocou, tem muita gente que defende o desencarceramento em massa, ao arrepio da lei, quer fazer a soltura de preso indiscriminada. Isso eles defendem essa ideia, tudo bem, cada um tem direito à sua opinião, mas do pano de fundo agora da questão de coronavírus, quiseram dar um certo respaldo técnico e fazer uma liberação em massa de presos. Muito bem sabendo, como em todos os países do mundo que sofreram antes, a taxa de contaminação e de óbitos dentro dos presídios é muito baixa. Então, o senhor lembra até, através de um pedido do Ministério Público Estadual, nós colocamos. Se o judiciário quer liberar presos, libere por sua própria conta e risco. Não coloque essa justificativa através de um respaldo técnico que não se sustenta. Tanto que o CREMERS se manifestou, foi muito criticado até por alguns setores do judiciário, alguns segmentos dos advogados, mas não, olha, a questão dos presos estando lá, mantenham esses presos dentro das cadeias, sigam as regras, até deem equipamento de proteção individuais para os agentes penitenciários, para os agentes da SUSEP,
para os policiais que fazem presente, mas não solte esses presos com uma alegação técnica. Se soltem, se justifiquem por motivos ideológicos próprios do juiz, mas não por questões técnicas. E como muito bem colocado, esse hospital aqui da região metropolitana, como foi divulgado, nós podemos abrir o Hospital Regina de Novo Hamburgo, há 2 semanas atrás, demitiu 132 funcionários. Por quê? Houve aquele fechamento geral e restrito, aquela proibição de cirurgias eletivas, aquela diminuição da busca dos pacientes pelos hospitais. O que aconteceu? Os hospitais recolhem menos dinheiro, tem diminuição do seu fluxo de caixa, então, dali a 1 mês, 2 meses, com aqueles 132 funcionários a menos, nem vão conseguir prestar um atendimento adequado se realmente esse pico se chegar. Então, por isso que as estratégias têm que ser baseadas, o ditado grego, em médios e as virtudes, a virtude está no meio. Nós temos que basear estratégias com serenidade. E muita gente quer fazer essa dicotomia. Ah, não, então essas mortes vai ser responsabilidade tua, que decidiu pela abertura. Pessoal, para aí, ninguém quer defender mortes, mas essa quarentena exacerbada, a repercussão na prática vai ser muito maior. Ficou muito bem colocado pelo nosso vice-presidente general Mourão. A gente tem que passar para esse dilema não colaborativo que nós estamos, para um dilema colaborativo. Vamos pegar a teoria dos jogos agora. Nós temos um presidente eleito, nós temos que seguir as diretrizes e as políticas estabelecidas pela autoridade sanitária máxima. E vamos fazer, não querer agora, não, a minha estratégia é mais adequada ou não. Infelizmente, até alguns governadores do Nordeste querendo trazer médicos nem qualificados, que a gente não sabe a sua qualificação, para atender aqui no território nacional. Felizmente, o presidente já se pronunciou extremamente contrário a isso, até o judiciário se prestou claro a isso. Nós temos que cuidar dessas teorias, essas estratégias, que não vai beneficiar em nada. Sem dúvida alguma, uma estratégia nacional, e vai demorar muito mais repercussão, tanto em termos da economia, quanto em termos de saúde pública. E só para pegar um gancho que o general Mourão também colocou, essa questão da rearranjo da geopolítica mundial vai interferir até em questão de saúde, porque saibam os senhores que estão nos assistindo, o Brasil correu o risco de desabastecimento de antibióticos, porque o saldo dos antibióticos vem todo da China e da Índia. O Brasil ficou em risco do fornecimento de equipamentos de proteção individual, não porque os gestores eram maldosos e não queriam fornecer os equipamentos, mas sim porque não se encontravam os equipamentos no mercado, nem interno, nem no mercado internacional. Então, por isso, nós temos que pensar na estratégia como um todo e mudar essa questão o mundo muito dependente de outros países, como o doutor Petri até colocou, a China é o almoxarifado do mundo. Pode ser um almoxarifado, até aí nós temos que ter um almoxarife próprio nosso para não correr mais riscos no futuro. E como a situação de catástrofe, como nós estamos vendo, é como uma situação de guerra. Mas tendo uma guerra, como nós vemos na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um avanço tecnológico muito importante. Então, vamos aproveitar esse infeliz momento da nossa história para conseguir agregar esses avanços que gerem benefícios a curto e médio prazo para todos nós aqui no Brasil. Obrigado, doutor Eduardo. Até nessa linha, antes de passar para... Deputado, permite um comentário. É exatamente nessa linha, doutor Eduardo, que eu falei que a China não pode continuar a ser o almoxarifado do mundo. E o senhor deu o exemplo aqui dessa questão dos insumos médicos, que é perfeito, mas isto vai ocorrer com os outros insumos econômicos se desestruturar as cadeias que existem montadas. Daqui a pouco não vão faltar outros produtos, talvez até alimentares. E isto não poderia ocorrer. E eu acho também que tem que se valorizar o trabalho que os médicos e enfermeiros estão fazendo na recuperação das pessoas. Hoje, o Brasil noticia, dado de ontem, 200 mil pessoas infectadas, 13 mil óbitos e 42 mil recuperadas. Não está sendo dado o devido valor aos recuperados, que é um esforço que o corpo médico e enfermeiro estão fazendo. Só se fala nos que morreram, mas tem que mostrar os que viveram, que recuperaram. Isso é um dado muito importante. É aquela gente trabalhando 10, 12, 15 horas dentro do hospital sem ir para casa para recuperar. O médico, o senhor, ele estuda para salvar pessoas, não é para morrer, é para não deixar morrer que ele faz todo esse esforço. E isso eu acho que não está tendo o devido reconhecimento.
Obrigado, presidente. Antes de passar para as considerações finais, eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso vice-presidente, general Mourão, que está chegando, e não são centenas, a gente tem que pegar algumas. O Brasil tem sido referência mundial na produção de tecnológica e de medicamentos e vacinas. A crise mostrou a centralização dos polos de EPIs e insumos para remédios. O senhor acredita que a crise mostra que é preciso descentralizar, nesta mesma linha, determinadas atividades vitais para o equilíbrio mundial, general? Zuco, vamos colocar aí, né, o Petri, né, já abordou essa questão, né, quando, né, tocou, né, no momento de que vai haver vamos colocar uma certa desglobalização em relação à produção de insumos, né, e é um momento especial para nós aqui no Brasil, né? O Brasil tem que se apresentar principalmente para o mundo ocidental, né, como um parceiro confiável nessa questão, de modo que tem gente tirando indústria ou produção de outros lugares, aqui é um lugar que pode se colocar essa indústria e a gente produzir. E aí nós aumentarmos a nossa atividade econômica, né? Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o novo embaixador dos Estados Unidos e disse para ele exatamente isso. Olha aí, ó, vai tirar a produção da China? Vai tirar a produção de outros países? Olha aqui, ó. Aqui é o Brasil, que tem sido um parceiro confiável dos Estados Unidos ao longo da história, né? Então, é um momento ímpar e exatamente daquilo que eu falei anteriormente, naquela questão da destruição criativa. A destruição criativa, ela tem tudo para nos favorecer, desde que a gente pare com essa brigalhada aqui, deixe de ficar nessa discussão de varejo que nós estamos hoje e passamos para discutir os grandes temas realmente e atuar num esforço conjunto, né? Foi citado aí pelo Petri a questão dos prefeitos. O prefeito está tudo preocupado com a eleição, né? Então, um prefeito ele fecha porque o concorrente dele está dizendo que se ele não fechar, ele não vai ser reeleito. O outro abre porque é o contrário. Então, a gente não pode estar vivendo escravo de uma eleição, né? É impressionante isso. As lideranças têm que ter a coragem moral de assumir as suas responsabilidades. Foi o que eu coloquei ontem, limites e responsabilidade de cada uma das lideranças. E ter coragem moral para assumir isso aí, né? Parar de querer ser politicamente correto em tudo, né? Perfeitamente. Ter a noção da carga que o povo colocou nas costas dos gestores quando o elegeu para ser prefeito, governador ou presidente da República. Essa é a realidade que todos nós temos que entender, né? Obrigado, general. Para a gente já encaminhar para o final, general, né, nós estamos realmente sendo presenteados por uma agenda, uma live que está chegando próxima a uma hora. Eu vou fazer minhas considerações finais. Eu peço ao presidente Petri, ao presidente Eduardo, que a gente faça as considerações finais de forma rápida, realmente, porque o general já tem uma próxima agenda. Então, eu gostaria de agradecer, general, pelo carinho, pela forma que o senhor sempre atende os pedidos dos gaúchos, os meus pedidos. Muito obrigado. Essa live, nós estamos acompanhando, realmente uma live de muito sucesso, várias e várias pessoas elogiando não só o trabalho do senhor, mas a sua pessoa, pessoas que lhe conhecem. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade e passo a palavra para o presidente Petri para fazer as suas considerações finais, presidente. Bom, eu só tenho a agradecer o convite para participar com tão seletos companheiros, né? Já o Mourão, a quem eu tenho grande apreço, o doutor Eduardo aqui, presidente do nosso conselho, e o senhor aqui, que também tem atuado muito bem aqui na Assembleia. A minha consideração final é no sentido de que essa crise não pode durar muito. A crise, que eu digo, é achar o equilíbrio entre a crise e a economia, né? As pessoas não podem ficar sem emprego. O que dignifica o ser humano e fazer ele ir para frente é o emprego. Então, com todos os cuidados necessários, né, tem que abrir a economia um pouco mais, cuidando. Nós estamos com um nível de controle aceitável, o doutor Eduardo sabe melhor que eu. Agora, nenhum de nós tem condição de dizer que se ficar fechado é melhor, ficar aberto é melhor. Nós não sabemos onde vai chegar essa situação do ponto de vista médico, né? A hora que botar uma vacina, um coquetel de remédio, aí volta ao normal. Mas, no mais, eu só tenho a agradecer aqui. É uma satisfação para a Federação das Indústrias poder fazer a sua manifestação. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente Petri. Doutor Eduardo Trindade, suas considerações finais. Muito obrigado, presidente Mourão, por dar essa oportunidade para todos nós. Uma honra participar com o doutor Petri e realmente a amizade que agora eu nutro já faz alguns meses, já quase ano, com o Coronel Zucco, por me convidar para participar de tão importante debate, né? Mas, general, fico extremamente feliz com a sua manifestação, com o senhor, com essa fala de consenso, a fala de união, que nós todos devemos estar fechados para o bem comum da sociedade. Ficou muito claro isso, essas manifestações de alguns prefeitos, de alguns gestores, que tentaram fazer iniciativas até por modismo, quiseram fazer um fechamento inadequado, no momento inadequado, não conseguiram segurar esse fechamento e agora estão tendo que modificar sua estratégia, não seguindo as determinações até do governo federal, o que foi uma pena. Gostaria, mais uma vez, só colocar todos nós à disposição, até muito bem claro essa questão do sistema penitenciário nacional, se utilizar para outros setores. Eu sei que o senhor compartilha dessa ideia também, dessa não utilização das ideologias para colocar em prática agora para essa questão da pandemia do coronavírus, porque certamente nós vamos sair mais fortes dessa crise. E não podemos deixar de dizer, o retorno da economia é importante para todos nós, o retorno da economia é importante até em termos de saúde pública, até importante para a questão do coronavírus. Então, a estratégia tem que ser muito bem estabelecida e não querer criar essa dicotomia e, mais uma vez, essa grenalização os gremistas são pela saúde, os colorados são pela economia. Não tem isso agora. Vamos se unir, o Rio Grande do Sul, o Brasil, no ideal só. Então, muito obrigado. Tem os torcedores do Aimoré, né? Hein, general? Tem os torcedores do Aimoré também aí. As minhas considerações finais são muito curtas, só agradecer mais uma vez ao general Mourão, solicitar a todos que nos assistem realmente que tenham mais equilíbrio, que a gente possa levar essa situação com muita união, com muito respeito, com muita responsabilidade. General, aquela vez o senhor me xingou do cabelo, falando que estava horrível, isso aí criou um meme aqui no Sul, então mais essa agora, eu vou ter que se sustentar por causa do meu cabelo. Mas muito obrigado, general, por essa oportunidade. Estamos fechando aqui quase uma hora. Por favor, as suas considerações finais para todos os gaúchos. Zucco, muito obrigado aí pelo convite, né? E a oportunidade mesmo à distância, né? Poder conversar, debater aí com o Petri, com o doutor Eduardo, né? E, obviamente, né, com todas as pessoas que estão nos acompanhando aí no Rio Grande do Sul. É sempre a saudade do nosso estado, né? Do dia a dia aí da nossa capital, da minha terra, de Porto Alegre, né? E aquela convivência harmônica que nós sempre tivemos aí. Importante ficar claro que o governo ele está fazendo os esforços, a área econômica está buscando as soluções para aquilo que o Petri falou, né, como socorro às empresas, né? Eu vejo que o Paulo Guedes ele está com a equipe dele estudando a forma de haver uma desoneração de impostos, né, que recaem aí sobre todos aqueles que trabalham, investem, produzem aqui no Brasil, né, a questão da legislação. Né? Então, diminuir essa carga de impostos, né? Também a questão da moeda, que foi muito bem colocada, o governo central é que pode produzir moeda, né? E aí tem sido discutido a compra de títulos pelo Banco Central, e isso geraria moeda, o que é conhecido como quantitative easing, né? É uma solução que pode ser aventada, principalmente no momento onde nós não temos inflação, nós estamos com deflação, porque não temos oferta, não temos demanda, não temos nada. Essa é a situação. E ao doutor Eduardo, os nossos cumprimentos aí pelo trabalho que os nossos médicos, enfermeiros, né, e os outros profissionais de saúde estão realizando aí no nosso estado do Rio Grande do Sul e contribuindo para estabilizar a situação. O doutor Eduardo tocou numa questão que está ocorrendo sério nos hospitais privados. Os hospitais privados estão vazios. Né? Eu tenho um genro aqui que é seu colega, que trabalha em UTI, em hospital privado aqui em Brasília, e aquilo de que ele tirava 3 plantões por semana, agora ele tira meio, porque não tem mais, né, a necessidade, não tem gente sendo internada, porque as pessoas estão com medo de irem, né, a buscarem um médico e se tratarem, né, de todas as outras comorbidades que normalmente ocorrem e que mantêm, né, os nossos hospitais
cheios em todo o período. Então, isso está acontecendo no país e nós consideramos que após esse momento mais intenso da pandemia, ocorrerá uma segunda onda na medicina, que será um retorno em massa dessas pessoas que têm algum tipo de doença procurando o atendimento médico, né? Então, vai haver uma escalada, né? Eu acredito que o doutor Eduardo concorda comigo nisso aí, haverá uma escalada, né, na busca do atendimento de saúde. E, finalmente, é deixar aquela mensagem: temos problemas? Temos problemas. Agora, o nosso país já superou, ao longo da sua história, outras crises, né? Vamos lembrar que 100 anos atrás, os nossos avós, os nossos pais, né, estavam saindo de uma Primeira Guerra Mundial, enfrentando, né, a gripe espanhola, que dizimou muito mais do que já dizimou em relação ao Covid-19. Logo depois, atravessaram a Grande Depressão, entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma turma que foi forjada, né, na dificuldade. Então, a gente sabe muito bem, né, Zuco? É do aço mais forte, né, que sai a resistência. Então, nós temos que ser o aço mais forte. Meu grande abraço a todos. Obrigado, general. Muito obrigado a todos.